Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Enfim, foi publicado o decreto 66470 de 1º de fevereiro de 2022, que regulamentou em parte a Lei 17.473/2021, que alterou a forma de cobrança do IPVA para o público PCD. Pois bem, esse decreto ele traz muitas alterações. Então eu vou fazer 2 ou 3 vídeos explicando detalhadamente, senão esse vai ficar muito longo. Lembrando, os meus vídeos são meramente informativos e não consultivos. Eu publico o que eu estudo e o comentário e o entendimento que eu tenho a respeito desse determinado assunto, enfocando uma visão jurídica. Eu não vejo o vídeo de ninguém. E mais um recado, por favor, se inscrevam no meu canal, porque eu constatei que cerca de 80% das pessoas que veem os meus vídeos, eles não são inscritos. E a inscrição é inteiramente gratuita e ajuda eu levar mais conhecimento para as pessoas que necessitam. E quero deixar muito bem claro, meus vídeos não têm qualquer finalidade política, nunca falei e nem vou falar mal de qualquer político ou de quem quer que seja. É apenas a intenção de levar um conhecimento jurídico, meu conhecimento que eu acho que prevalece, para as pessoas que necessitem. Então, somente levar informações. Por favor, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Pois bem, vamos começar falando sobre a avaliação biopsicossocial. Lembrando, isso não foi uma novidade do governo do estado de São Paulo. Isso já existia desde a edição da Lei 13.146, que instituiu o Estatuto das Pessoas com Deficiência Física no Estado de São Paulo. Vamos ver. Como vocês podem ver, na tela está o artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas. E lá no parágrafo 1º já fala: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará 1. Os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho de atividades. E 4. A restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumento para avaliação de deficiência. Como vocês viram, tudo que se refere, em virtude dessa lei, tudo que se referir à pessoa com deficiência física, a competência para dirimir e esclarecer e legislar é da União Federal. Então, por óbvio, o Estado não pode fazer isso. Lembrando, a Lei 17.473 de 2021, editada agora em dezembro pelo governo do estado de São Paulo, reproduz as mesmas condições para avaliação biopsicossocial. Vamos ver. Como vocês podem verificar, a Lei 17.473 de 2021 do estado de São Paulo alterou a 13.296 de 2008 sobre a avaliação biopsicossocial e traz os mesmos critérios para a sua avaliação. E no inciso B do artigo 1º fala: os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, como vocês viram, não é nenhuma criação do governo estadual, simplesmente copiou a legislação federal e, por óbvio, ele não pode criar uma avaliação biopsicossocial. Tanto que, no decreto que foi publicado ontem, o 66470, falou que até que ocorra a avaliação biopsicossocial, será considerado o laudo do IMESC. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O que as pessoas têm que ter em mente é que estão tirando o foco
necessário, do que é principal. O fato gerador do IPVA ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Isso está previsto no artigo 3º da Lei 13.296/2008. Isso no caso do Estado de São Paulo, que diz que quanto aos veículos usados, no dia 1º de janeiro de cada ano. Vamos ver. Como vocês podem ver, o artigo 3º da Lei 13.296/2008, no inciso 1, fala: considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado. Pelo texto da lei, 1º de janeiro de cada ano ocorre o fato gerador para o veículo usado, com referência aos veículos novos, a data da aquisição. Pois bem, na data do fato gerador, a Lei 17.473/2021 ainda não havia sido regulamentada. Então, qualquer regulamentação posterior a essa data não pode ser exigível, deveria estar regulamentado antes. Não tem como se cobrar o IPVA de 2022. Poderá ocorrer sim em relação a 2023 seguinte, desde que feita essa avaliação biopsicossocial. Então, na realidade, a gente percebe que estão tirando o foco do assunto principal, que é o fato gerador. O fato gerador no dia 1º de janeiro não estava completo, não tinha como ser regulamentado. E logo é inexigível esse IPVA de 2022. Isso, como eu falei, baseado nos meus estudos. Então, na realidade, o que está se colocando é um pano de fundo para tirar o foco do assunto principal. Mas o que interessa para o público PCD por hora é que a cobrança do IPVA de 2022 está suspenso. Isso está expresso no decreto. Vamos ver. Como vocês podem ver, aí destacado em azul, o artigo único das disposições transitórias do decreto 66.470 afirma: fica suspenso o pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2022 de um único veículo pertencente à pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro do autismo que teve a isenção reconhecida ou concedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento para o exercício de 2020 ou de 2021, no prazo e nas condições estabelecidas em resolução do Secretário da Fazenda e Planejamento, conforme autorizado pelo artigo 49 da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008. Então, é importante destacar que o decreto fala em suspensão e não exigibilidade. E também deixa claro que depende ainda de uma regulamentação que fala que será realizada essa suspensão nos prazos e de conformidade com a resolução do secretário da Fazenda. Isso ainda não aconteceu. Então depende ainda de uma regulamentação. Mas quem estava com medo do pagamento do IPVA não precisa fazer, desde que tenha sido reconhecido como isento nos anos de 2020 e 2021. Então não há necessidade de se pagar o IPVA até que se regularize essa situação mediante essa resolução que vai ser publicada pelo secretário da Fazenda. Mas não é só. O que se pode afirmar ainda com a edição desse decreto, que é aquela ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público agora no mês de janeiro, que ficou aquela discussão de 72 horas, quando começa, quando não começa, perdeu seu efeito, porque ela visava tão somente a suspensão da cobrança. E isso aconteceu com a edição desse decreto. Outra situação que se pode afirmar com base nesse decreto. Veja bem, vou colocar o decreto 66.470 na tela para demonstrar. Se vocês prestarem atenção, no artigo 6º do decreto 66.470 está estipulado: fica revogado o artigo 7º do decreto 66.364 de 21 de dezembro de 2021. É claro de que houve a revogação do artigo 7º do decreto 66.364 de dezembro de 2021. Vamos ver o que diz esse artigo. Bom, como vocês podem verificar aí, o artigo 7º da Lei 66.364 de 21 de dezembro de 2021 tinha a seguinte redação:
Artigo 7º. A transferência de propriedade somente poderá ser efetuada após a quitação integral do IPVA. Então percebam que a exigência de se fazer a quitação do IPVA para a transferência do veículo não é mais necessária. Inclusive, esse é o entendimento, porque isso regulamentou a Lei 3.296/2028, que fala sobre o IPVA do público em geral e não somente ao PCD. Significa que uma pessoa que não tenha deficiência, que não tenha a isenção, também poderá fazer a transferência sem o pagamento do IPVA. É isso que diz esse artigo. Houve a revogação, se revogou, não tem mais condições de ser exigido. Bom, de maneira geral, o que interessa para o público PCD, apagou-se por hora o incêndio, porque estava em vias, estava se batendo à porta o pagamento do IPVA de 2022. Isso não mais será preciso até que ocorra a regulamentação pela portaria CAT ou essa resolução do secretário da Fazenda. Então, amigos, vamos aguardar. Ainda temos mais capítulos dessa novela. Mas por hora, tranquilize-se, não há necessidade do pagamento. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.